Como eu comecei a utilizar, né, a cafeína, o café, eu comecei a beber o café em mais quantidade, pensando justamente nos benefícios que ele poderia trazer para minha cognição, nos benefícios que isso poderia trazer para me deixar mais alerta, mais desperto, mais focado. Mas eu não contava com o efeito rebote disso, eu não contava com o que poderia trazer também de negativo. E é justamente esses pontos que eu quero abordar aqui com você, que o café ele pode sim ser algo bom para você utilizar no seu dia a dia, só que a maioria das pessoas não entende o problema que ele pode causar. E mais do que isso, mesmo quando começa a sentir os sintomas, sentir os problemas, a pessoa foge para outro lado, para resolver de outra forma e não direto na causa. É como, eu acho que é o Rodrigo Góes, que a dose faz o veneno. E aqui com o café é a mesma coisa. A quantidade que você toma faz ele se tornar um veneno para o seu corpo. E eu só fui perceber isso depois que eu comecei a ter realmente os sintomas físicos, sintomas reais do que isso pode causar. Mas eu quero começar falando aqui não sobre os sintomas negativos, mas o que eu sentia quando eu tomava café, quando eu tomava muito café. Os efeitos bons que eu sentia no meu corpo, que eu sentia no momento em que eu começava a tomar. O primeiro deles é uma melhora na performance mental. Você sente isso quando você toma café em quantidade alta. Ou talvez quando é o primeiro café do dia. Quando você acaba de acordar e sempre tem aquela frase, né? Eu só acordo realmente quando eu tomo o meu café. Eu só acordo de verdade depois que eu tomo o meu café. O meu dia só começa depois que eu tomo o meu café. Isso já é um sinal negativo, mas tem a ver com essa melhora na performance mental, tem a ver com esse estado de alerta, esse estado de foco, de atenção que o café acaba causando no momento em que você ingere. Ele acaba liberando, né, esse efeito no seu corpo, que acaba aumentando o estado de alerta, de foco e de atenção. E isso acontece com todo mundo, mas com algumas pessoas, para isso continuar acontecendo, para algumas, né, na verdade para a maioria, para isso continuar acontecendo, a pessoa vai precisar ingerir cada vez mais café. Então você pode notar que às vezes, em vez de uma simples xícara de café logo no início do dia, a pessoa começa com uma caneca. Ou então a pessoa já vai direto para um expresso, porque um expresso ele é uma quantidade menor, só que ele é bem mais concentrado. Ou um expresso duplo. E assim você vai começando a notar que aquilo dali realmente acaba se tornando uma necessidade para o corpo. Eu sentia isso porque eu comecei a indo dessa forma também. É estranho falar assim porque parece que o café ele se torna uma droga, né? Ele se torna um vício, onde você precisa sempre estar aumentando a dose para continuar tendo os efeitos bons daquilo dali. E de fato é como a frase que eu acabei de falar anteriormente, né? A dose faz o veneno. Então, quanto mais você continua tomando, quanto mais você toma durante o dia, para você continuar tendo os efeitos bons dele, você precisa aumentar a dose, porque o seu corpo ele vai se acostumando com aquilo dali. Então é natural que com o tempo você precise tomar cada vez mais. E eu notei isso, eu notei que eu precisei ir ingerindo cada vez mais café e em doses maiores também. Chegou um tempo em que eu tomava às 4 horas da tarde, antes de ir pro treino de musculação, uma caneca de café. E era uma caneca dessas normal, dessas grandes, né? Que eu não tenho uma aqui agora para mostrar, porque eu não tomo mais café normal, né? Eu tomo só descafeinado agora. Mas eu tomava uma dessa antes de ir pro treino, em torno das 3h30 até as 4 horas da tarde. Só que eu notava que isso me ajudava não só para o treino, mas também para ficar mais alerta, para ter esse estado de atenção e de foco mais rápido no trabalho que eu estava fazendo. Isso era muito bom, eu me sentia mais vivo. Ele realmente traz esse efeito, essa sensação de bem-estar, esse efeito, essa sensação de foco, de mais energia. Então esse é o segundo ponto que eu sentia, era esse aumento de energia e disposição. Eu tomava ele antes de ir para o treino e era realmente como um pré-treino para me deixar mais desperto, mais alerta. Isso acontece porque ele estimula o sistema nervoso central e reduz a sensação que a gente sente do dia a dia, a sensação de fadiga do dia a dia. Então eu fui começando a encaixar a cafeína, e talvez isso aconteça com todo mundo, eu fui começando a encaixar o café nesses momentos do dia em que eu precisava ter mais foco e mais energia. Que a energia ela vai acabando com o passar do dia. Isso é natural, porque você precisa chegar à noite cansado, com sono, para que você possa dormir e ter um sono de qualidade. Mas na correria do dia a dia, em querer fazer cada vez mais coisas, eu, na minha ignorância, não percebi que isso poderia causar um mal relacionado ao meu sono. Eu sempre fui uma pessoa que dormi muito bem e justamente por causa disso, achei que o café não poderia causar nenhum ponto negativo que fosse atrapalhar o meu sono. E talvez você pense da mesma forma que eu. Talvez você pense que não, mas eu já durmo muito bem, eu não preciso me importar com o café. Mas talvez seja justamente a dose que você toma que ainda não começou a causar esse problema. E eu espero realmente que não cause. Mas eu pude notar isso, que com o passar do tempo, eu fui tomando cada vez mais café
Eu tomava antes apenas de manhã, como qualquer pessoa comum e normal, não é? Toma o seu café da manhã ali com uma xícara de café ou uma caneca de café com leite. E aí eu comecei a tomar também depois do almoço, daí eu comecei a tomar com o café da tarde. Nessas 3 ocasiões, em café da manhã, depois do almoço e na parte da tarde, para aumentar novamente, para despertar, né, o foco, isso era todos os dias. Todos os dias eu tomava nesses 3 horários. No café da tarde, geralmente, era onde a dose era maior. Então isso começou a levar para esse problema de atrapalhar o sono. Mas antes de falar sobre essa parte negativa, eu também sentia uma melhora no desempenho físico. Então, como eu citei anteriormente, né, eu tomava antes de ir para a academia. Então, eu tomava o café antes de ir para o treino de musculação. E eu sentia, assim, essa melhora, esse desempenho maior, não em levantar mais peso, mas a energia em si, entende? Você está mais disposto, você está mais com uma energia maior, como se você não tivesse trabalhado o dia inteiro ou não tivesse cansado o dia inteiro. Então eu podia sentir que ele estimulava essa liberação de adrenalina. Ele estimulava a resistência durante os treinos e durante a atividade física. E isso fazia com que o treino performasse melhor. Então eu comecei a sentir, chegou um tempo que eu falei, eu acho que eu vou começar a tomar a cápsula de café. Pensei comigo, talvez seja melhor, porque assim pode ser que não me dê problema gástrico. Porque eu senti, alguns anos antes, comecei a sentir queimação também no estômago. Então esse também foi um efeito negativo de tomar tanto café. E eu conheci também uma pessoa que ela não podia tomar café, que ela sentia, qual que era o nome? Gastrite. Ela tinha gastrite e foi causado pelo café. E ela foi no médico, conversou com o médico foi e passou justamente isso para ela. Ela tomava pouco líquido, pouca água e tomava muito café. E o café começou a causar gastrite nela. Então ela teve que retirar o café da alimentação dela como um todo. Então, pensando nisso, pensando em não ter esse problema com o café, eu simplesmente pensei, em vez de eu tomar o café, essa quantidade toda que eu estou tomando, eu vou tomar apenas uma cápsula. E eu fui e comprei uma cápsula de cafeína de 420 miligramas. Nunca havia tomado café em cápsula antes, muito menos nessa quantidade. Eu lembro que o primeiro dia que eu tomei, a primeira vez que eu tomei, eu morava num apartamento, eu lembro que eu tomei e passou um pouquinho, alguns minutos depois, né, começou a fazer efeito, foi antes de eu ir para a academia isso, era em torno das 4 horas da tarde, eu tomei e passou um pouquinho depois, eu comecei a sentir os efeitos, só que os efeitos cognitivos, eu comecei a sentir minha mente muito acelerada, eu comecei a sentir minha mente realmente ansiosa, pensando no futuro, projetando coisas no futuro que sequer fosse acontecer. E essa foi a primeira vez que eu pude sentir esse efeito da ansiedade. E eu notei que isso causou um certo desespero. Era como se eu realmente tivesse que fazer mais coisas, tivesse que voltar a trabalhar ou começar a produzir para não deixar minha mente ali parada. E foi uma sensação muito ruim, foi uma sensação negativa que eu pude sentir. Naquele dia eu falei, caramba, isso aqui me fez mal, por que será? Eu não entendi muito bem, achei que tivesse sido efeito de alguma outra coisa, talvez a alimentação, ou porque realmente eu precisava me exercitar. Eu tomei aquele dia, tive esse efeito negativo, mas no próximo dia eu fui e tomei de novo. E aí eu fiz isso por uns 3, 4 dias seguidos e aí eu entendi realmente que, caramba, é o café que está me causando esse efeito aqui. É essa quantidade que eu já estou tomando, porque eu já tomava durante o dia, eu tomava de manhã, tomava depois do almoço, e em vez de eu tomar o café da tarde, eu substituí pela cápsula. E esse foi o grande erro. A cápsula ela é uma dose muito alta, esse de 420 miligramas, e tem gente que toma 2 no dia. Cara, imagina, assim, não vou dizer que a pessoa fique alucinante que nem eu fiquei. Só que para ela tomar tomar 2 cápsulas e não ter um efeito tão forte assim, é porque ela já está com o corpo dela super estimulado. Ela já está com o sistema nervoso dela tão acostumado com o café que precisa de uma dose muito alta agora para causar um efeito forte. A minha sorte foi que eu não precisei de uma quantidade tão grande assim. Eu tomei uma cápsula de 420, que para mim já é algo grande, e lá ele, né? Eu tomei uma cápsula de 420, que para mim já é uma quantidade grande, e já senti todos esses efeitos negativos. Então, quando eu notei que era a cápsula de café que estava me causando isso, eu fui lá e parei com ela na hora. Mas, óbvio que eu não parei de tomar café. Então, eu pensei, em vez de 420, vou tomar uma de 210. Fui lá e comprei uma cápsula de 210. Comecei a tomar ela e eu pude sentir que ela me trazia essa energia, esse foco, essa disposição, só que ela não me gerava ansiedade. Ela não me gerava os pensamentos acelerados. Com a cápsula de 210 miligramas, eu já não sentia esse efeito no pensamento, mas eu sentia toda essa melhora cognitiva e também a melhora de desempenho físico que tomar o café natural me causava já. Então eu comecei a utilizar isso. Todos os dias, em torno das 3h30, 4 horas, eu ia lá, tomava uma cápsula. Sempre antes de ir para os treinos ou no momento do dia em que eu sentia que tinha essa necessidade para aumentar um pouco ali o meu foco, a minha disposição. Talvez nos momentos ali que começa a sentir mais sono, daí você sempre quer ir lá e tomar um golinho de café.
Então eu já comecei a substituir isso pela cápsula. E foi muito bem, durante talvez 6 meses, não, acho que um pouco mais, talvez um pouco mais de um ano eu fiz isso. E foi super tranquilo, sempre senti essa melhora, eu não precisei de ficar aumentando também a dose do café. Eu consegui sentir realmente esse efeito benéfico que ele traz. Melhora da performance mental, né, cognitivo, melhora da performance física, melhora do foco, melhora da atenção, do alerta que você cria ali ao seu redor. Então tudo isso eu comecei a sentir realmente esse efeito. É algo bom, é algo legal de se sentir, te faz ficar mais vivo, parece. E eu notei também que ajudava a melhorar até mesmo o humor, porque como você fica mais enérgico, você fica mais elétrico, parece, o seu humor também melhora, porque ele aumenta essa produção de dopamina, né, que está relacionada ao bem-estar. Então ele também te ajuda nisso. Mas, como eu sempre digo aqui, nem tudo são flores. E com o tempo eu fui começando a ter os efeitos negativos da cafeína. Então é como eu disse no início, né? A dose que faz o veneno. E eu pude sentir que com o tempo, essa dose que eu estava tomando, ela começou a se tornar um veneno. Eu comecei a sentir que a cafeína estava começando a me gerar ansiedade. É claro, veja, é uma coisa muito importante aqui. Não é só a cafeína que vai te gerar a ansiedade ou esses outros problemas que eu vou relacionar aqui. Tudo isso eu comecei a notar que ela é causada por um conglomerado de comportamentos, um conglomerado de ações ou um conglomerado de acontecimentos que você passa na sua vida que vai acabar acarretando nesses problemas. Mas a cafeína ela está relacionada a isso. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo que era muito interessante. 2 colegas de trabalho, eles chegaram ali no escritório para tomar água, né? Um já estava tomando água, o outro chegou com várias cápsulas ali, remédios, para tomar água e pegar um café também. E aí a pessoa pegou e perguntou para ela: caramba, para que você está tomando tudo isso? E aí ela contou: isso daqui é para isso, esse é para essa outra coisa. Para cada problema que ela citou, ela disse um comportamento que ela tinha ou uma ação que ela tomava. E um desses comportamentos era: eu tô tomando esse daqui que é para me relaxar mais, que é para me deixar mais tranquilo, para não gerar ansiedade, para me deixar mais sossegado. Eu tomava muito café e o café estava me gerando ansiedade. E essa outra aqui é para eu dormir melhor, porque eu não estou tendo um sono bom, um sono de qualidade, não estou conseguindo dormir direito. Essa outra aqui é para o meu estômago, porque eu tenho gastrite. Tudo que ele estava dizendo ali estava relacionado com o café. E a pessoa falou: tá, mas você não pensou em parar de tomar café? E ela respondeu: não, para que eu vou parar de tomar café se eu posso tomar esses remédios? E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente não quer mudar os nossos comportamentos, mas quer simplesmente adicionar drogas no nosso corpo, no nosso organismo, para tentar manter esse comportamento que a gente tem. E não enxerga que é isso que está causando os problemas. Ou mesmo que enxergue, como eu disse, a pessoa vai sempre, em vez de tentar simplesmente substituir esse comportamento que gera problemas, ela vai buscar por algo que ajude ela a continuar tomando ou a continuar tendo esse comportamento ou essa ação. Quando na verdade é tão simples, é simplesmente mudar o comportamento, substituir esse comportamento. E eu quis trazer esse exemplo aqui que eu vi esses dias no vídeo porque é simples mudar. É simples você entender o que está te causando mal e em vez de tentar encontrar algo para suprir o mal que isso está te causando, você deve simplesmente se afastar disso, simplesmente substituir isso, simplesmente tirar isso da sua vida. E com o café é a mesma coisa, acaba se tornando isso. Parece algo besta, né? Porque a gente está falando apenas de uma bebida. E como que uma bebida simples que está no cotidiano do brasileiro, que está no cotidiano de milhões de pessoas no mundo inteiro, pode causar esse mal, pode ser algo tão negativo para a vida da pessoa. E isso acontece porque, como eu já disse aqui, que eu falei do Rodrigo Góes, é a dose que faz o veneno. As pessoas começam a tomar cada vez mais, as pessoas deixam de tomar isso para passar um momento, para ter um momento ali do dia, como é no café da manhã ou no café da tarde. A pessoa passa a tomar isso buscando esse efeito dela, e não apenas para relaxar ali no momento, ou para ter um momento de prazer, de relaxamento, de conversa com alguém. Ela toma buscando essa melhora cognitiva, buscando esse aumento da disposição, e por isso ela começa a tomar cada vez mais, e aí acaba entrando para esses problemas e para esses pontos negativos aqui, que eu vou começar a citar. E que o primeiro deles foi justamente relacionado a essa dependência e tolerância, ou seja, a pessoa precisa começar a tomar cada vez mais. E eu notei que isso começou a acontecer comigo porque, como eu disse, era 3, 4 horas da tarde, eu estava tomando uma caneca de café. Não era uma xicarazinha, não era só um golinho, era uma caneca de café, porque eu estava buscando o efeito disso, eu estava buscando ficar mais alerta. Inclusive, eu cheguei num ponto em que mesmo que o café tivesse gelado, que às vezes eu esquecia de tomar, estava gelado, eu tomava tudo ali porque eu já não me importava com o gosto do café. Eu queria simplesmente tomar o café para ter os sintomas que ele trazia, para ter essa disposição, esse alerta, esse foco. Então isso é sim sinal de uma tolerância e de uma dependência que acaba sendo causada pelo café. Então com o tempo, como eu já disse, o nosso corpo ele começa a se adaptar e você precisa começar a aumentar as doses de café.
Isso é algo negativo, porque com isso, esse é apenas o primeiro ponto negativo, porque é isso que vai desencadear todos os outros problemas, é isso que vai desencadear todos os outros efeitos que você vai começar a ter. Isso então está relacionado com o problema de gastrite, que quanto mais café você toma, maior a chance de você desenvolver isso, mas esse também acaba não sendo um dos piores problemas. Eu vou citar os problemas aqui por nível, pelo menos na minha percepção, por nível de intensidade, ou seja, do menos pior para o pior em si. Então você vê, onde você começa é na tolerância e na dependência, você começa a precisar cada vez mais dele. E depois disso você passa a ter problemas possivelmente, mas não vai ser generalizado, né? Mas possivelmente problemas de gastrite, problemas gastrointestinais. Começa a te causar azia, refluxo, desconforto estomacal, talvez uma acidez que você começa a sentir, uma queimação, e tudo isso, no estômago no caso, né? E tudo isso é causado pelo café. De novo, não é que todo mundo vai ter isso, só que as suas chances de desenvolver isso aumenta muito quando você toma muito café. Mas na minha percepção, os piores vêm agora. Porque em algum momento, se você começa a tomar café muito tarde, o café ele tem uma liberação de meia-vida que dura de 3 a 6 horas. Ou seja, na primeira hora que você toma, você vai sentir o primeiro efeito dele, a primeira metade do efeito dele, e 3 a 6 horas depois você vai sentir o restante. Ou seja, no meu caso, eu tomava café às 4 horas da tarde. Eu tomava 210 miligramas ou uma caneca de café, o que fosse. Eu ia sentir o primeiro efeito disso ali às 4 horas, mas às 10 horas da noite eu ainda ia ter esse mesmo efeito de 100 miligramas circulando no meu corpo. Ou seja, ele é dividido em duas etapas. A primeira metade do que você toma, se eu tomava 210, as primeiras 105 miligramas de cafeína eu ia sentir no início ali, no momento que eu tomava ele. Mas o restante disso eu ia sentir só no final da noite, só em torno das 10 horas, porque ele tem essa meia-vida, de 3 a 6 horas. Você começa a perceber que isso, em algum momento, vai começar sim a te causar um efeito e um problema no seu sono. E isso começou a acontecer comigo. Eu comecei a ter dificuldade para dormir, porque ele reduz o sono profundo e reparador, que é onde o seu corpo precisa relaxar, onde o seu corpo começa a relaxar e entrar em sono profundo. E quando você toma muito cafeína, fica mais difícil de você chegar nesse sono profundo. Eu não sou aqui nenhum especialista, nenhum técnico nisso. Eu estou falando apenas o que eu sentia no meu corpo e os efeitos que isso causava no meu corpo. Então eu pude notar isso, que com o passar dos meses, eu comecei a ter esse problema também para dormir. E isso acabou piorando e desencadeando aqui para o que eu acho, na minha opinião, um dos piores efeitos aqui da cafeína, que é gerar essa ansiedade, gerar ansiedade e agitação. Lembra lá no início que eu falei, quando eu tomei a primeira cápsula de 420 miligramas, eu senti essa agitação mental, eu senti os meus pensamentos e a minha mente indo muito longe para situações que sequer pudesse acontecer. Naquele dia eu não entendi que aquilo dali era ansiedade que havia sido causada pela cafeína. Eu só fui entender isso anos depois, quando eu realmente comecei a sentir a ansiedade no corpo físico, reações físicas. E eu pude notar que essa ansiedade não foi só causada pela cafeína, tá? Como eu já disse aqui, é um conglomerado de situações, de ações e comportamentos que você faz ou que acontece com você no seu dia a dia. Mas a cafeína ela ajuda a potencializar ainda mais os efeitos disso. Então eu comecei a sentir isso, que ela começou a me deixar, a me causar a ansiedade, a me fazer os pensamentos ficarem cada vez mais longos, mais distantes, mais acelerados, o nervosismo que isso começou a me causar sempre que eu tomava muito café, principalmente à noite, começou a desencadear muito à noite isso. Então você vê que está relacionado com o sono e com a ansiedade, que isso acabou gerando também. Mas eu não achei que o café tivesse me causando isso. Da mesma forma, lá no início, quando eu tomei a de 420 miligramas, eu não achei que fosse aquilo, eu achei que tivesse sido alguma outra coisa do meu dia que tivesse causado aquelas reações. Então eu continuei tomando café, mesmo após começar a sentir os efeitos da ansiedade, os efeitos dessa agitação que isso estava me causando. Mas por algum motivo eu liguei a cafeína com a ansiedade. E eu pensei, eu vou parar de tomar o café. Da mesma forma que lá atrás eu senti isso, porque foi um efeito físico também que eu tive, mas eu não liguei a ansiedade, mas aquilo foi bem marcante na minha mente. Então eu fui e fiz o teste, pensei, vou parar também de tomar aqui a cafeína para ver se eu vou continuar sentindo esses efeitos. E eu fui lá, parei uma semana, 2 semanas, 3 semanas de tomar café, comecei a substituir pelo chá ou pelo descafeinado. Depois desse tempo, eu fui e voltei a tomar café. E eu notei que, voltando a tomar café, todas as vezes que eu tomava café, eu sentia minha mente e meu corpo mais agitado, mesmo tomando pouca cafeína agora. Então, é como se tivesse ficado muito sensibilizada essa minha parte do sistema nervoso. Então, uma dose pequena de café já me causava uma certa ansiedade. E o que eu fiz foi realmente tirar o café e começar a se substituir apenas pelo descafeinado. Isso me ajudou muito, continuo tomando café, o descafeinado não tem nenhum gosto diferente, a mesma coisa, tanto que algumas pessoas já vieram em casa e nós fizemos o descafeinado para elas, sem saber, tomaram
acharam que era a mesma coisa, não notaram diferença. E depois de dias tomando, que a gente foi e comentou: sentiu alguma diferença? Sentiu gosto diferente, alguma coisa? Não, a mesma coisa, é outra marca, o que que é? E a gente falou: não, é apenas um descafeinado. E ele passa hoje em dia por um processo diferente de extração da cafeína. Então isso faz com que os grãos ali do café, ele continue mantendo a mesma essência. Mas esse aqui não é um vídeo para falar sobre o descafeinado, né? Sim os efeitos da cafeína. Então tente anotar no seu dia a dia, sabe? Se você sente essa agitação, se você sente algum problema com o café, comece a anotar ou se você apenas sente que está tomando muito café, talvez, e ainda não tem nenhum desses problemas físicos, eu espero que realmente não tenha, mas comece a prestar mais atenção nisso, nessa quantidade que você está tomando e levar em consideração os efeitos que isso pode acabar causando. Isso que eu não citei aqui, porque não foi um problema que eu tive, mas o risco cardiovascular que isso também acaba causando, porque ele pode elevar temporariamente a pressão arterial. E dependendo do indivíduo, que já tem uma predisposição para isso, pode acabar aumentando também o risco de arritmia. Então, se você tiver algum problema cardiovascular, já tem algum problema de arritmia, talvez, saiba que isso pode acabar causando também essa aceleração temporária. Mas eu não quis trazer esse ponto aqui porque não foi algo que eu sentia. Apesar de sentir o coração acelerando muito, não era algo que me trouxe esse risco cardiovascular, pelo menos eu acho que não. Eu fiz alguns exames do coração recentemente e tá tudo bem, graças a Deus. Então, para concluir aqui, o café ele é sim algo bom, ele pode ser algo que você possa manter na sua vida como um hábito e não é bem um vilão assim, como esses problemas podem acabar causando. Você percebe, como eu disse no início, é a dose que vai causar o veneno. Só que muitas vezes a gente já cresce desde pequenininho mesmo, desde a infância, tomando um café e não percebe, mas vai aumentando as doses com o passar do tempo. E talvez agora você já esteja numa dose elevada, que para você não esteja fazendo efeito agora, mas no futuro pode ser que faça. Então comece a maneirar no café, comece a utilizar disso realmente de forma recreativa, para ter momentos relaxantes, para ter momentos que você possa degustar disso e não tentar ficar buscando os sintomas que isso vai te causar. Não ficar tentar buscando os sintomas que tomar muito café pode acabar trazendo. Porque da mesma forma que ele vai trazer esses sintomas bons, ele também vai trazer os sintomas negativos. Então dá sim para utilizar os dois ali ao mesmo tempo, desde que você tenha essa consciência, né, de que você está utilizando o café para apenas relaxar e utilizar ele do seu dia a dia, do seu momento. Caso contrário, o descafeinado está aí, como eu já disse, ele é muito bom, tem em todo lugar hoje em dia, não é difícil de encontrar, é um pouquinho mais caro, mas pô, o café já está caríssimo, né? Então quase não tem diferença hoje aí do café normal. Então esse foi mais um vídeo aqui do desafio de 100 vídeos gravados em 100 dias. Esse aqui foi o vídeo número 64 na verdade, né? O de ontem foi 63, deixa eu ver aqui. Vídeo número 64, espero que ele tenha te ajudado aí a ter um pouco mais de noção também sobre o café, com essa experiência que eu tive com a cafeína. E a gente se vê no vídeo de amanhã. Um forte abraço e valeu!